Boa tarde, Fabinho. Boa tarde, Edu. Mais uma vez estamos aqui. IPAN 2026. Eu não vou perguntar para você agora, não. Para, quem você trouxe? Você não trouxe ninguém. Matheus, quem você trouxe hoje, Matheus? Trouxe Tatiana Queiroz Campos. Nutricionista, muito influente dentro da nossa área de padaria. Foi a primeira nutricionista que pisou na Carmela. Opa, que legal. E particularmente foi minha inspiração para fazer a faculdade de nutrição. Então você ainda não tinha começado a faculdade? Tinha 14 anos, 14 para 15 Nossa, anos, quando ela começou legal, aí lá cara, que história na legal. Carmela e na Água Azul, a gente contratou uma consultoria do Sebrae. Que legal. E aí ela fez toda a parte, era o projeto Alimento Seguro, né? Projeto Alimento Eu Seguro. lembro desse projeto. Aí a gente fez, a Tati era nutricionista. Vocês falam muito, deixa ela falar. Também acho que Tudo bem? falou demais. Vamos passar para quem sabe. Boa tarde, Olá, Tati. que prazer, Bem? prazer estar por aqui. Matheus entregou a minha idade já, né? Eu gosto muito do segmento de panificação, sempre fui apaixonada. Trabalho com consultoria, tenho uma empresa de consultoria, hoje menos em campo e mais no administrativo, na parte de gestão. Tenho uma equipe atuando hoje em campo para a implantação das boas práticas, segurança dos alimentos, mas também aqui junto com o Matheus a gente tem trazido algumas reflexões e provocações para os nossos colegas de que o nosso olhar tem que ser mais amplo do que isso. Certo, que legal. Então, a gente olhar para a gestão, olhar para o que o mercado está precisando no dia a dia. Você tem quanto tempo de nutricionista? Eu tenho 25 anos de formação e 18 anos empreendendo na Tria Consultoria e Treinamento. Há 15 anos atrás. Como é que a nutrição via as padarias? Não tinha, se tinha Nossa. acesso, não tinha. Eu estava bem no comecinho mesmo, né, há 15 anos atrás, assim, que eu abri a empresa há 18, então eu tinha começado a escrever para a revista, eu escrevi para uma revista, chama Padaria 2000, onde 2000 ainda era bem distante, né, então tinha essa perspectiva. A gente ainda tentando entender o que o segmento precisava e tentando adaptar o conhecimento técnico à realidade do segmento. E quando a gente fala de legislação, a gente está falando que serve para todos os segmentos, Sim, para todos os exatamente. modelos de negócio, né? Ela se aplica a restaurantes, a outras áreas. E ainda não tinha dentro da legislação esse olhar direcionado. Então, essa foi uma grande oportunidade. Eu trabalhei em mais de 40 padarias, justamente nesse processo de implantação, mas de entendimento, como pegar essa lei e adaptar para o modelo de negócio, que é totalmente diferente de Muito outros segmentos. específico a né? padaria. Sim, sim. Eu acompanhei fiscalização e eu já acompanhei, né, na época que eu trabalhava numa padaria, o funcionário estava de chinelo, bermuda, ainda tinha aquela coisa da fitagem do pão, né, que ele fazia no braço, e que a gente falava, e esses pelos, né, como que a gente vai fazer? Da gente também trabalhar num olhar para a troca, né, dos tecidos dos equipamentos. Sim. Então, não existia a legislação que tem agora em relação à segurança do trabalho, né? Então, assim, realmente a evolução que se tem hoje, o olhar que tem hoje do setor de panificação é totalmente diferente. Na mesma proporção que a padaria evoluiu na loja, evoluiu também na questão parte interna, parte de Sim. organização das coisas no sentido da produção, né? Eu acho que veio numa demanda da própria experiência do cliente, né? Assim, eu acho que o cliente começou a ter um olhar. Nós temos legislações mais exigentes também, né? Então, vocês que conhecem também padarias em outros lugares, né? Estabelecimentos em outros lugares, a nossa lei é uma lei bem exigente, né? Então, a nossa referência de implantação, a nossa regra é alta. E também o cliente começou a ter um olhar mais rígido, especialmente pós-pandemia ou a partir da pandemia. Eu percebo que também teve, até a gente no dia a dia, né? A utilização do álcool gel, aquele momento que a gente passou, também refletiu nesse olhar do cliente em relação à limpeza, organização. Nessa área da nutrição, você acha que então a padaria evoluiu? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu comecei, tinham poucas padarias que tinham profissionais. Eu acho que conversando com o Matheus esse dia a gente estava falando sobre isso. Eu acho que hoje a maioria já tem. Já tem, a maioria é que tem, né? Era ao contrário do que era antes. E como que a gente consegue ainda, como eu também dou aula, eu estou nesse processo de reflexão e de provocação para as instituições nesse sentido. Como que a gente forma um profissional que consiga ter o olhar para o segmento de panificação, né, para que a gente chegue mais preparado do que o negócio precisa. Quem se forma em nutrição, então, se for direto numa padaria, acaba sofrendo um pouquinho para se adaptar. Pela Não de falta de complexidade. conhecimento, mas falta de adaptação. Complexidade da operação.
né? Então, aí a gente tem possibilidades aí. Uma das coisas que a gente montou foi esse guia justamente para dar esse, Falou a palavra esse apoio. Guia, que guia? Conta Guia- pra gente essa notícia quentinha, o lançamento de hoje. Explica pra gente como começou essa ideia e do que se trata. O pessoal conhecer. Quer falar, Matheus? Pode ir, eu vou completando. Vamos lá. Então, o guia, né, o guia FIPA na prática, a gente quis lançar aqui, acho que faz a importância pela visibilidade, né, e para que as pessoas também consigam utilizar o material, pelo menos os 2 primeiros capítulos voltados de como a gente pode ser mais assertivo na visitação à feira. Então, se eu estou trabalhando num local, ele está precisando otimizar um processo, está precisando de um novo equipamento, como que eu faço com esse tamanho de feira, né, para ser assertivo no que eu preciso olhar? Então, tem um checklist ali para dar essa ajuda. Mas como que eu também transformo isso em ação? O que é prioridade dentro do negócio? Então, como que o profissional da nutrição e o próprio empresário e a equipe que faz parte da gestão consegue sentar depois da feira e falar, tá, isso aqui que a gente levantou, porque que a gente pega vários folders, né? Se conecta com vários fornecedores, mas em que momento ou o que fica estratégico para o negócio naquele momento? Para que também não tenha um investimento em algo que depois vai ficar parado, né? Então, alguns anos atrás eu vim com uma cliente e a gente tinha uma perspectiva de reforma da área de produção de salgados. E aí ela falou, Tati, que é a prioridade? Eu reformo a área de salgados ou compro um ultracongelador? Eu compro um ultracongelador. Então, esse olhar é importante. Porque ali a gente otimizou a operação, a gente consegue ter um estoque melhor. Ela está na região do litoral de São Paulo, então quando chegava final de ano, existia um pico de produção onde os freezers não davam conta. Não dava conta nem de congelar para conseguir fazer a reposição. Entendi. Então, esse olhar é importante, né? A gente conseguir estar a favor do negócio, né? E sair, é uma coisa que a gente conversa bastante eu e o Matheus, como nutricionistas. Sair um pouco desse olhar do nutricionista da prancheta, aquele que vai ser o chato, que vai chegar ali só para pontuar a não conformidade, olhar produtos impróprios para consumo, sabe? A gente conseguir olhar, ter um olhar mais O amplo. que você falou, esse produto é impróprio para consumo. Aqui é decoração. Ele é. Cara, muito legal. Uma iniciativa, eu acho, fundamental, porque a gente sente muito isso, né? O empreendedor vem para cá, ou que toma conta da produção, e acaba desfocando, né? Não tem uma essência do que ele quer realmente, do que é prioridade, acaba vendo tudo, e de repente toma uma decisão errada ali na ordem do que comprar, né? Sim, sim. E agora a gente está vivendo um momento, né, que é complexo em relação à mão de obra. Então, se eu tenho um equipamento que pode me favorecer, se eu tenho um fornecedor que pode me trazer mais facilidade produtiva, né? Então, por que eu não posso também levar para o negócio e fazer esse levantamento mesmo? O que faz sentido para esse momento? Quais as expectativas de crescimento? E a gente lembrar que é um negócio, né? O nutricionista, o profissional da nutrição, o técnico, não pode ser um impeditivo para ganhar dinheiro, né? Ele tem que ajudar a ganhar dinheiro. Com né? certeza, tem que fazer parte. Esse É. guia serve para quem, então? Hoje o guia ele está direcionado para qualquer público, inclusive para o empreendedor, para o gerente, que entende que ele vindo na feira ele conseguiria ser mais assertivo nas escolhas de possíveis fornecedores ou tecnologias que possam auxiliar no dia a dia da operação. Mas também tem um capítulo falando sobre a atuação do técnico em nutrição e dietética por um olhar mais amplo do que só das boas práticas. É muito comum quando a gente fala de nutricionista, automaticamente a gente pensar em higiene, né, nesses procedimentos mais básicos. Mas a nossa reflexão aqui, a nossa provocação como profissionais é buscar essa abertura de atuação para a gestão. Então, quando a gente faz uma ficha técnica, quando a gente consegue auxiliar no controle de custos, na parte de compras, o olhar do CMV, a gente deixar de ser visto como profissional que está ali, às vezes, só para trazer os gastos, e sim um olhar mais amplo, né? Como que a gente pode contribuir para o crescimento do negócio. E aí tem uma provocação para o setor, mas também para os profissionais da Os área. profissionais, que é legal, né? É importante. A É sinergia uma via dos de mão dois dupla. lados, É o isso. panificador vê valor no trabalho do nutricionista, do técnico que ele tem ali na loja, e do próprio nutricionista ele conseguir se provar que aquela área que ele tá não é simplesmente ver barba e ver sujeira. Sim, Não fazer é só ali, checklist, né, que nem não você é falou. o cara andar com a prancheta ali e ficar. Tem muito nutricionista que quando ele começa a se diferenciar, ele vê layout, ele vê tendência de produto, ele vê posicionamento do produto na loja, fluxo de compra.
O nutricionista, ele pode ser um especialista que vai trazer para sua loja isso. Só que aí vai depender também do nutricionista, Com não certeza. depende só do empresário. Com certeza. Por isso que eu acho que o guia, ele vai ajudar os dois lados. O empresário a ver que o nutricionista pode se provar como não sendo só um cara que está dentro da produção para fiscalizar, e o nutricionista também mostrar para o empresário que ele tem mais valor a agregar, além daquele controle nutricional do alimento que ele produz. Legal, você falou como nutricionista. Esquece o nutricionista, pô. Eu quero agora a sua opinião como panificador. Como panificador. Exatamente, desse guia onde facilita para o panificador. Vamos lá. Esquece o nutricionista. O panificador vem aqui, ó, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Chega no sábado, ele não quer nem escutar a palavra FIPAM. Quando dá segunda-feira, em cima da mesa do escritório, tem uma bolsa desse tamanho com catálogo de todo mundo. Cheio de folder, né? Com uns negócios que ele não lembra nem por que ele pegou e nem qual empresa que era. E ele olha e fala, putz, eu queria um contato desse, mas eu só peguei o folder, não peguei o cartão. No guia, a gente consegue, tem 1 ou 2 capítulos lá, onde a gente tem um checklist, que a gente consegue parar e pensar, tais inovações, como que eu posso aplicar ela dentro da minha loja? O que eu preciso transformar nela para ela entrar na minha realidade? Porque não é simplesmente pegar, eu vi aqui uma máquina que vai produzir 2.000 salgados por hora. Falando de uma máquina de salgado. Nem sempre aquela máquina está dentro da sua realidade. Seja de preço, seja de espaço ou de qualquer outra coisa. Talvez eu não consiga uma máquina dessa, mas, por exemplo, no exemplo da Tati, talvez se eu comprar um Ultra e pegar uma máquina menor, eu consigo com maior fluxo fazer isso. Então é adaptar aquilo que a gente vê e trazer para a realidade do seu negócio, e aí falando como empreendedor, ver aquilo que encaixa na sua padaria, é um negócio que a gente fala muito quando a gente visita outra padaria, Sim, né? sim. Eu vou lá, às vezes, para ver até o que não vou fazer, mas eu tô vendo alguma coisa. Então é trazer aquilo para minha realidade. Por que eu tentei 1000 vezes vender X produto e na padaria a 2 km de mim, aquele produto vende... Normal, igual sem água. força. Igual água. Então, é trazer aquilo para sua realidade e ver aquilo que encaixa. E no próprio guia, é você conseguir descentralizar isso até do próprio empresário. Porque às vezes vem só o empresário aqui, ele pega todo aquele monte de guia, aquele monte de folder, tira foto de todas as vitrines e fala pro confeiteiro, ó que legal a vitrine aqui. Aí não Eu acho dá que continuidade. e não tem como também o confeiteiro ter ideia de lá da padaria por uma foto que Não. aquilo ali vai ser a tendência ou não. Eu acho que é ele também trazer pra padaria, incentivar os funcionários a vir na feira. Pra eles Incentivar sentirem, né? o seu Sentirem. gerente de produção o que tem de novidade, pegar o seu gerente de loja, ó, tal coisa pode ser legal, tal coisa não pode. Inscrever ele no congresso para ter uma noção de atendimento, para ter uma noção de embalagem. Vai ter palestra de embalagem, vai ter palestra uma série de coisas. Então é realmente, a feira ela não é feita só para o empresário. Ela também é feita para os funcionários virem e conseguir trazer isso. Então, se o empresário ele descentralizar isso dele, eu acho que é muito mais fácil para ele conseguir aproveitar a feira de uma forma melhor. Absorver melhor para dentro da... Sim, ele vai acabar dissolvendo isso para as outras áreas e aí ele consegue trazer para a padaria. E para nutricionista? É uma ferramenta para ela, para facilitar o trabalho, trabalhar com padaria? Ah, sem dúvida, porque a gente coloca no capítulo 3 do guia, a gente fala sobre a atuação do profissional na gestão. Então, a gente coloca tudo que pode ser feito por um profissional no setor de panificação. De uma forma mais abrangente, com expectativa pós-feira da gente conseguir detalhar isso por outros canais também. Mas de que forma que eu posso iniciar? Então, estou atuando numa padaria, estou começando agora no estabelecimento. O que eu posso fazer, né? Considerando as necessidades pelo olhar do Matheus, como nutricionista e como empresário agora, tá? Então, como que a gente consegue chegar? Eu posso fazer ficha técnica, ou revisar as fichas técnicas que tem, a importância da gente conseguir precificar bem um produto, né? Não ficar por fora do que acontece no negócio, porque muitas vezes a área de nutrição ela está apartada do restante do negócio, né? Ela não tem referência de quanto vende, ela não tem referência de quanto desperdiça, porque o foco dela acaba sendo olhar a higiene. Sim. A partir do momento que esse olhar se amplia, deixa de ser o empresário sozinho nesse olhar em relação ao que observou na feira e passa a ser um olhar mais integrado. E aí, olha, eu vou vir o empresário, vai vir o gerente dele, e a gente praticar um pouco mais a escuta. Eu acho que o profissional também precisa cada vez mais se aproximar de quem está lá no dia a dia, para entender a necessidade de quem está operando, produzindo, e a gente conseguir ser esse elo, né? Porque quem está na produção consegue no dia a dia com o colaborador entender o que ele está precisando, quais são os desafios deles, e muitas vezes o que é um desafio técnico, para o colaborador, para ele está fácil. Sim. E a gente quer implantar o negócio que a lei fala, e fala meia hora o que a lei fala, tecnicamente, quando ele sabe uma forma mais fácil de fazer. E a gente precisaria adaptar a norma, fazer o movimento inverso, Certo. né? Então, eu acho que precisa que o profissional hoje tenha um olhar
mais amplo do que só o técnico. A legislação está aí, inclusive acabou de ser publicada uma nova no estado de São Paulo. Mas como que eu pego essa legislação que acabou de ser publicada, vai começar a vigorar em outubro, e começo a utilizar ela de uma forma mais assertiva, ouvindo quem está ali fazendo, né? Então, qual que é a sua dificuldade? O que você precisa para conseguir me entregar esse produto com qualidade? E aqui a gente está falando sobre gestão, mas segurança dos alimentos e boas práticas não está apartada de qualidade. Porque quando eu penso num produto exposto numa vitrine e que eu penso no aspecto sensorial, que o cliente vai consumir, que está padronizado por uma ficha técnica, estou tendo o lucro que eu tenho de expectativa, se lá nos bastidores eu não higienizei as mãos, eu não comprei de um fornecedor que eu tenho a garantia da qualidade, se eu fiz um lanche, salada, eu não higienizei a alface, o tomate, eu estou colocando em risco a saúde do consumidor. Então, essa qualidade, que é a percepção que o colaborador tem, que é da entrega do produto aparentemente bonito, para a gente como profissional é além disso, né? Tem que ser além disso. Isso não está desconectado, muito pelo contrário. O processo tem que incluir boas práticas, né? Com certeza. E aí, como que a gente consegue fazer isso no dia a dia, deixando fácil para eles, sem ser uma coisa assustadora, mas aplicável à realidade? Eu te respondi? Sim. Mais ainda, era a próxima pergunta pra você fazer. Como que o Tô pessoal... falando do que eu amo fazer, vocês estão me provocando. Como que o pessoal tem acesso ao guia hoje? Porque o pessoal vai escutar a gente falando, vai ficar todo mundo interessado. Como ter acesso ao guia? O guia ele é digital. A gente tem um QR Code para acessar ele e tem o link. A gente pode deixar depois o link até na descrição do Sim, depois a gente coloca na descrição do... Ele vai estar nas redes sociais do IDPC, nas redes sociais da Tati também. E a gente vai começar a fomentar para continuar fazendo Sim, guia, né? com certeza. Não é nem a parte 2 do guia, mas eu acho que é uma continuação. Sim, sim. Porque a ideia desse primeiro é o cara conseguir aproveitar aqui dentro a feira. Só que não adianta eu acabar a feira daqui 2 semanas e pensar na feira só Com ano certeza. que vem, né? O IDPC tá junto. O IDPC tá Legal, o junto. que é IDPC? O IDPC é Porque isso. você fala IDPC, você sabe o que é IDPC, Fabi? Eu sei, tem que saber, né? Vamos ver com... O outro. Você sabe o que é IDPC, então? Pô, Então vamos explicar. tem que explicar o que é IDPC. O pô. IDPC, a escola IDPC é o Instituto de Desenvolvimento da Panificação e da Confeitaria. Está dentro do Sampapão, que é a nossa associação, né, de padarias. E hoje eu sou o diretor técnico da escola, junto com o Rodrigo Chalup. E o IDPC ele visa qualificar e melhorar todo profissional do setor. Até quem não é profissional, se quiser trocar de área, se quiser entrar nesse setor, a gente tem cursos desde a base até cursos profissionalizantes, tivemos até curso técnico, temos cursos de nível avançado, onde o profissional que já trabalha numa padaria ou não, ele pode aprender de todas as áreas da padaria. Então, desde o atendimento, gerenciamento, pizza, confeitaria, fermentação natural, o IDPC Isso. ele tem hoje uma gama de 52 cursos livres que pode ser aplicado em qualquer área da padaria. Onde fica o IDPC? O IDPC fica na rua Santa Amaro 313, no mesmo local do São Papão. A gente tem uma infraestrutura lá de 3 andares, né? Com 2 plantas técnicas, 4 salas de aula, uma Voltado sala pro de informática, panificador, né? Tá montado lá. por panificadores. E pra panificador, né? Para panificadores, feito por panificadores. É a maior escola do Brasil? Maior e melhor escola do Brasil. É isso aí. Já formamos mais de 30 mil alunos nesses quase 25 anos aí São de grandes escola. números, são grandes números. A gente tem uma média de mais de 1.000 formações por ano, mais de mil alunos por ano, né? Se lembrando que os cursos são cursos rápidos, né? Poucos cursos passam de 10 dias, mas esses cursos que são rápidos, eles são muito técnicos e muito práticos. Por exemplo, você pega um curso de pizza, onde você não vê só pizza, você vê calzone, você vê barquinha, você As vê variações esfirra. dela, né? Então eu tenho 10, 12 produtos em 4 dias. Então, por exemplo, às vezes na sua padaria você está com alguma dificuldade em determinada área ou determinado produto, e aí em 5 dias você levando seu profissional lá, você pode transformar essa área e multiplicar suas vendas. É isso aí. Edu, Nossa, que aprendizado, hein? que aprendizado, hein? Tá ficando mais Já fácil deu pro vontade de fazer panificador um agora. curso, já vou pegar o guia e vou mandar lá para minha padaria também. Isso. Gostei do capítulo que coloca a nutricionista um além daquele checklist, com a visão de loja. Tem bastante conteúdo ali para a gente utilizar. Sim. Gostei. Obrigado, Tatiana. Obrigado, Matheus. Obrigado pela Prazer, presença. prazer. Foi muito bom, conversa rápida. Fica o convite para um
podcast futuro pra gente estender essa conversa aí, pra Vamos não lá. ter hora pra acabar. É. Fica à disposição. Obrigado, viu? Tchau, Obrigado tchau. e boa feira pra vocês. Obrigada, obrigada pra vocês Valeu. também. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Falou.